Paz do Senhor, nazireus. A aula de hoje é com tia Manu, é comigo, e eu estava morrendo de saudade de vocês, mas hoje eu vou matar um pouquinho da saudade, né, que eu estava de vocês. Vê só. O tema de hoje é Davi e Jonatas, amigos de verdade. E o versículo é para memorizar, o versículo-chave, você vai encontrar em João, capítulo 15, o verso 13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seu amigo. A gente sabe, né, que Jesus é o nosso amigo maior, o nosso amigo melhor, o nosso amigo que se entregou por nós, que deu a vida por nós, não é isso? E podemos contar com Jesus para todas as horas, né? Mas aqui na Terra, Jesus também deixou pessoas para cuidar da gente e a gente também cuidar das pessoas, certo? Precisamos, crianças, ter amizade, né? Jesus também, ele ele fala na Bíblia, né, na sua palavra, que temos que amar o nosso próximo como a si mesmo, né? Como a nós mesmos. Precisamos amar um ao outro, né? E Jesus, ele deixou amigos para isso, né? Você tem um amigo verdadeiro, você tem um amigo que você pode contar com ele para todas as horas, amigos que esteja com você no momento de tristeza e no momento de alegria? Pois é, precisamos ter esse amigo. A gente vai usar de exemplo hoje Davi e Jonatas. Quem era Davi? Davi foi aquele que derrotou o gigante, como vocês sabem, né? Ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas e gostava muito de tocar a harpa. Ele era músico, né? Ele gostava muito de tocar a harpa, certo? E Jonatas, ele era filho do rei Saul, né? Aquele rei Saul que ele foi rei de Israel, certo? Então, eles viviam em mundos diferentes, né? Mas isso não impediu que eles fossem amigos, né? A diferença deles, assim, era grande, mas eles não deixou que isso impedisse a amizade deles, né? Não podemos deixar nada impedir nossa amizade. Temos que amar aos nossos amigos, né? Temos que servir ao nosso amigo, não é isso? Precisamos ter amizade assim, né? Fazer frutificar a amizade assim como Davi e Jonatas, eles deixaram frutificar a amizade, certo? Davi, ele prestava serviços na casa do rei, da casa do rei Saul. E foi numa dessas vezes que ele foi lá à casa do rei, ao palácio, que ele conheceu a Jonatas, né? E ali eles tiveram uma ligação de almas. Eles gostaram muito um do outro. Eles sentiam amor um pelo outro, né? Amigo pode amar amigo, tia? Pode sim. Amigo pode sim amar amigo. A gente precisa amar um ao outro, né? Deus, ele quer que a gente tenha isso, né? Que ame um ao outro, certo, crianças? E houve um momento que o rei Saul colocou Davi à frente de um exército. E eles foram para a guerra. Saul foi para a guerra, Davi foi para a guerra, Jonatas foi para a guerra. Só que quando eles voltavam da guerra, aí as mulheres recebiam eles com bastante alegria, sabe? Aí elas gritavam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares, então, dezenas de milhares, desculpa, dezenas de milhares. Só que isso enfureceu muito o rei Saul. E o rei Saul começou a sentir ciúmes de Davi e queria matar Davi a todo custo. Então, Jonatas, ele era amigo de Davi e ele não ia deixar que o pai matasse Davi, né? Quando ele percebeu que o pai ficou furioso com Davi, ele fez o quê? Vou falar para o meu amigo. Então, eles criaram um código. Eles disseram assim, vê só, deixa eu ver aqui, tá, criança? Rapidinho. Eles criaram um código assim, ó. Se eu disser... o código deles foi assim. Se eu disser... Jonatas disse assim. Se eu disser... eu vou lançar uma flecha, foi assim, eu vou lançar uma flecha próximo à pedra de Ezel, que foi de Ezel, que foi onde Davi se escondeu. Aí se eu disser, isso Jonatas dizendo, tá certo? Se eu disser para o meu servo buscar mais para lá a flecha,
é sinal que você tem que fugir. Mas se eu disser, vai buscar a flecha mais para cá, aí é sinal que você tem que ficar, que você pode ficar porque você está em segurança, certo? Esse era o código. Então, Jonatas, ele fez isso, ele jogou a flecha e mandou que o servo dele, percebendo, né, que o pai dele queria matar Davi, fazer mal a Davi, aí ele disse para o servo dele, lançou a flecha e disse para o servo dele, vá buscar a flecha mais para lá. Aí Davi entendeu que ele tinha que fugir, tá, gente? Esse era o código. E ali eles se separaram. E tempos depois, Davi, ele assume o reinado. E como Jonatas, ele salvou a vida de Davi, aí Davi também cuidou de um filho de Jonatas. Davi, ele se lembrou que ele, depois da morte de Jonatas, e ele foi rei, Davi se lembrou que ele tinha uma dívida com Jonatas, né? E havia um filho de Jonatas chamado Mefibosete, né? Que ele era aleijado de suas pernas e ele precisava de cuidados, né? E ele fez o quê? Eu vou honrar o filho de Jonatas. E ele chamou o filho de Jonatas para sentar à mesa com ele. Ele cuidou dele, deu terras a ele, deu servos a ele para cuidar daquelas terras. Quer dizer, Davi, ele cuidou da descendência de Jonatas. Até depois da morte, ele foi fiel à amizade. Veja, Jonatas foi fiel a Davi e Davi foi fiel a Jonatas. Eles cumpriram a aliança, né, que eles tinham um com o outro. E precisamos, crianças, ser assim. Como é que você tem cultivado a sua amizade? Você tem sido fiel a seu amigo? Você cuida de seu amigo? Você sente amor pelo seu amigo? Ou você está maltratando o seu amigo? Você está sendo ciumento com seu amigo? Não pode ter ciúme do amigo, né? Quando a gente tem um amigo e esse amigo também tem outro amigo, às vezes a gente fica com ciúme, não é? Mas não podemos, temos que ser amigo de todos, né? E ter também esse amigo melhor, né? A gente tem um amigo que a gente pode contar com ele para tudo, certo? Tchau, tchau, criança. Até a próxima aula. Cheiro, muito beijo para vocês. Tchau.